presidente francês está em Pequim. Visita de 3 dias de Macron pretende relançar relações com a Europa e contrariar a reaproximação entre a China e a Rússia. Estados Unidos anunciam mais 2.600 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia. Secretário-geral da NATO convida Zelensky para a cimeira em julho. Donald Trump diz estar inocente dos 34 crimes de que é acusado. Ex-presidente norte-americano fala em perseguição política antes das presidenciais. Violentos confrontos na mesquita Al-Aqsa. A autoridade palestiniana denuncia a brutalidade da polícia israelita que fez mais de 350 detenções. O presidente francês está em Pequim para uma visita de 3 dias à China que é vista como uma tentativa de relançar as relações europeias com a superpotência asiática. Emmanuel Macron vai ser recebido pelo homólogo chinês Xi Jinping, num encontro que contará também com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A Ucrânia deverá ter um lugar de destaque na agenda, esperando-se que os líderes europeus tentem dissuadir a China a manter-se do lado da Rússia. Pequim rejeitou condenar a invasão russa e Xi Jinping regressou recentemente de uma deslocação a Moscovo, interpretada como um novo impulso às relações bilaterais. Uno de los objetivos del viaje de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen es convencer a China para que no envíe armas letales a Rusia. Y la presidenta de la Comisión Europea ya ha dejado claro que de esto va a depender el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y China. Pero está por ver cuál es el margen de maniobra de los europeos para persuadir, para convencer. En cualquier caso, para el presidente francés parece claro que China es en estos momentos uno de los pocos países que tiene capacidad para influir en el desarrollo del conflicto. En este viaje también se va a hablar de comercio, de cómo equilibrar la balanza y sobre todo de cómo reducir la dependencia europea de China, lo que en Bruselas ha dado en llamarse reducción de riesgos. En los últimos tiempos, la Unión Europea ha endurecido el tono respecto a China, pero en menor grado que Estados Unidos. Y esta es la baza que podrían jugar los europeos en sus conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. Ana Lázaro, Euronews, Pekín. Os Estados Unidos anunciaram mais 2.600 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia. Uma ajuda que chegará nomeadamente na forma de munições, novas armas e radares para combater drones, bem como mísseis para sistemas de defesa aérea e antitanques. O anúncio surgiu no mesmo dia em que uma delegação norte-americana composta por políticos, homens de negócios e representantes de organizações caritativas, liderada pelo ex-secretário de Estado Mike Pompeo, foi recebida em Kiev pelo presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky recebeu também esta terça-feira um convite do secretário-geral da NATO por ocasião da cerimónia na Bélgica de acolhimento à Finlândia, que se tornou no 31º membro da Aliança Atlântica. Our meeting today underscored NATO's enduring commitment to Ukraine. Allies are ramping up the production of weapons and ammunition and delivering on their pledges of training and new heavy weaponry. A strong, independent Ukraine is vital for the stability of the Euro-Atlantic area, and we look forward to meeting President Zelensky at our Vilnius summit in July. Repetindo a linha do Kremlin, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que a entrada da Finlândia na NATO aumenta o risco de um conflito em larga escala. No encontro com comandantes do exército em Moscovo, Shoigu também frisou que a Rússia providenciou à aliada Bielorrússia mísseis com capacidade para ogivas, tanto convencionais como nucleares. A decisão de o Reino Unido enviar para a Ucrânia munições feitas com urânio empobrecido voltou a colocar na ordem do dia um problema antigo. O uso de munições semelhantes por parte da NATO durante o bombardeamento da Jugoslávia em 1999 é ainda hoje objeto de estudos sobre o risco do material tóxico para a saúde. Um advogado italiano tem defendido militares a sofrer consequências da exposição a armas com urânio empobrecido. Nos últimos 20 anos, ganhou mais de 300 processos judiciais, onde ficou comprovada a relação entre o uso do componente e várias doenças oncológicas. Mas a falta de legislação a nível nacional torna todo o processo mais complicado. È necessario far riflettere chi dice queste cose su quelli che sono i rischi, le conseguenze. Ci sono cose che si possono fare in guerra e cose che non si possono fare in guerra.
E l'utilizzo di questi armamenti è una di quelle cose che non si può fare con la guerra. Così come in Italia si è formato il diritto militare ormai a 360 gradi, è necessario che si formi anche a livello europeo. Só em Itália, cerca de 400 soldados morreram e 8.000 estão gravemente doentes após a exposição a urânio empobrecido durante a guerra na Jugoslávia. Queste esposizioni sono un po' più aggressive, però comunque hanno un tempo piuttosto lungo. Ahimè, purtroppo è una valanga che si sta staccando, ancora non si è staccata. Este tipo de munições tem sido usado noutros campos de batalha, como o do Iraque e o do Afeganistão. Apesar do Parlamento Europeu já ter aprovado resoluções a apelar à proibição de armas com urânio empobrecido, alguns Estados são contra. E os efeitos, alertam os especialistas, vão muito além da guerra. O atual conflito na Ucrânia pode vir a ter consequências também para os civis. Si potrebbe assistere a delle malattie tra i militari sia di uno schieramento sia dell'altro, quindi sia dei militari russi che ucraini, ma soprattutto a un inquinamento bellico quasi irreversibile dell'ambiente e quindi malattie che colpiscono i civili. O Reino Unido alega que as munições apresentam baixo risco e não podem ser comparadas a armas nucleares. No entanto, com base na jurisprudência italiana, alguns partidos em Bruxelas preparam-se para voltar a apelar no Parlamento Europeu à proibição de armamento com urânio empobrecido. De volta ao conforto do lar em Mar-a-Lago e do apoio ruidoso de uma plateia de centenas de pessoas, Donald Trump quebrou o silêncio. O ex-presidente norte-americano foi acusado esta terça-feira, num tribunal em Nova Iorque, de 34 crimes de falsificação e conspiração. Já em casa, na Flórida, Trump escolheu o horário nobre para, perante as câmaras, garantir aos apoiantes estar inocente e ser vítima de uma interferência eleitoral, tendo em vista as presidenciais do próximo ano. And I never thought anything like this could happen in America. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. So much more. Our elections were like those of a third world country. And now this massive election interference at a scale never seen before in our country. Horas antes, Donald Trump já se tinha declarado inocente em tribunal. O primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais apresentou-se em Nova Iorque rodeado de 4 advogados, circunspecto e, sobretudo, calado. Sobre o antigo chefe de Estado pendem acusações de falsificação de registros comerciais, de pagamentos e declarações fiscais para silenciar testemunhas e ocultar casos extraconjugais em plena campanha presidencial de 2016. Under New York State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. 34 false statements made to cover up other crimes. Donald Trump é esperado novamente na sala de audiências a 4 de dezembro. Além deste caso, outros processos judiciais e investigações criminais contra o ex-presidente norte-americano estão a decorrer. Uma situação que até ao momento não impede Trump de voltar a concorrer à Casa Branca. O republicano mantém a popularidade entre os eleitores e lidera a corrida dentro do partido com uma maioria confortável. O ex-presidente estava impassível e silencioso ao entrar e sair do tribunal de Manhattan. Aqui, se declarou inocente perante o juiz que o aconselhou a abster-se de retórica que pudesse inflamar ou fomentar a agitação. Poucas horas depois, Donald Trump estava de volta ao clube particular na Flórida, protestando contra o processo criminal e pintando-o novamente como uma perseguição política. Os promotores dizem que Trump queria influenciar ilegalmente a eleição de 2016 e fazendo isso por meio de uma série de pagamentos a mulheres que alegaram ter relações com ele. Antes da audiência, ele narrou seus sentimentos em tempo real, descrevendo a experiência como surreal. Do lado de fora do prédio do tribunal, os manifestantes faziam barulho, mas não houve distúrbios. Philip Crowder, Euronews, Nova York. A polícia israelita diz ter efetuado mais de 350 detenções durante os violentos confrontos protagonizados na última noite pelas forças da ordem e fiéis palestinianos na Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém. A esplanada das mesquitas é um local sagrado tanto para muçulmanos como judeus e os incidentes produziram-se em pleno Ramadão e no início das celebrações da Páscoa para a comunidade judaica.
A polícia investiu contra a mesquita, enfrentando grupos de palestinianos entrincheirados no local. As autoridades israelitas descreveram os palestinianos envolvidos nos confrontos como amotinados, enquanto o movimento palestiniano Hamas denunciava um crime sem precedentes por parte da polícia, apelando a uma convergência em massa na direção da mesquita Al-Aqsa para a defender. A autoridade palestiniana, por seu lado, avisou que o incidente poderá provocar uma grande explosão na zona e instou o governo israelita a agir de forma responsável. O ministro palestiniano dos Assuntos Cívicos afirmou que a atuação policial revelou um nível de brutalidade que necessita de uma ação urgente palestiniana, árabe e internacional. Cinco pessoas com alegadas ligações ao extremismo islâmico foram detidas na Suécia por suspeitas de estarem a planear um ataque terrorista. Os responsáveis pela luta contra o terrorismo desmentiram que este caso esteja relacionado com a queima do Alcorão em frente à embaixada turca em janeiro passado. Mas Susanna Treorning reconheceu que este ato desencadeou as ameaças de um ataque contra a Suécia ou interesses suecos. Rasmus Paludan, extremista dinamarquês que também tem a cidadania sueca, queimou uma cópia do livro sagrado muçulmano em frente à embaixada turca em Estocolmo. Um tribunal sueco anulou esta terça-feira a decisão da polícia que proibia protestos envolvendo a queima do Alcorão. O que aconteceu em janeiro mereceu a condenação dos países muçulmanos.